Como a gente já introduziu aí no nosso WhatsApp, esse mês nós vamos falar sobre a volta de Jesus. E nós vamos falar tanto à noite quanto na manhã também. De manhã a gente vai falar sobre tempo no exílio, esse tempo do qual nós ainda cruzamos, esse deserto enquanto a gente cruza, enquanto a gente não volta, não chega de volta em casa. Esse é o tema da manhã. E nós vamos fazer esses 4 devocionais de setembro olhando para um texto só, que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra lá comigo, Bíblia, celular, o que você tiver em mãos aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 10, e a gente tem alguns bons versículos para aproveitar aí esse dia, tá? Quero já deixar claro, enquanto você vai abrindo aí sua Bíblia, seu celular, que nós não vamos fazer isso aqui numa sequência linear, é um texto só, a gente vai ler e nós vamos aí ao longo dos domingos aí reforçando as ênfases que a gente tem, tá bem? Mas leia comigo, faço aqui uma leitura na NVI, o título aqui do trecho aqui na NVI diz assim: Exemplos da história de Israel. Diz assim para nós a palavra de Deus. É Paulo dizendo aos Coríntios, tá? Ele escreveu essa carta, entre outras várias que ele escreveu a esses irmãos. Diz assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados aqui que ele diz é a nação de Israel, o Antigo Testamento. Todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, cruzaram o mar. Em Moisés, todos eles foram batizados. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, o maná, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Veja bem, a gente começa esse trecho aqui, e Paulo, ele começa essa parte aqui que nós lemos dizendo assim: por que não quero, irmãos, que vocês ignorem? Aí já dá a impressão que Paulo é meio louco, né? Quem é que começa uma carta, um escrito, uma fala dizendo, por que? Parece meio perdido esse jeito de Paulo falar aqui, né? Isso aqui é sempre importante quando a gente vai ler a palavra de Deus. A gente deve se lembrar que o texto original, ele não foi assim, Paulo falou assim, deixa eu começar o capítulo 10. Ele botou o 10 e falou assim, então, porque eu... né? Mas o texto bíblico ele foi escrito de uma forma única, corrida. Então a carta de Paulo aos Coríntios, essa aqui, a primeira da Bíblia, na Bíblia, é essa carta da qual é um trecho corrido. Então aqui é Paulo começando um parágrafo, não é que ele botou um 10 e ele foi escrever o capítulo 10. Essa divisão que a gente tem por capítulos e versículos é sempre visando a nossa facilidade aqui de achar o texto quando a gente vai estudar, ao exemplo dessa manhã, tá? Então, quando o trecho começa assim, você precisa meio que assim dar um olhar um pouco para trás e entender assim, por que Paulo mandou esse porquê aqui? Do que ele está falando? Qual que é a sequência do que Paulo está conversando aqui que o levou a começar esse trecho
do porquê, tá? E aqui a gente vai olhar que no capítulo 9, Paulo ele está falando dos direitos de um apóstolo. Isso era um assunto recorrente que, volta e meia, Paulo precisava cobrir ali com os coríntios. Que tinha muita gente que às vezes queria pôr Paulo em descrédito. Gente que surgia no meio da comunidade, vinha com coisa, aspas, nova, começava a propor uma série de coisas novas e causava confusão em meio à comunidade. A segunda carta, principalmente, ela tem totalmente a ver com isso, tá? Então, Paulo ele vai falar sobre os direitos de um apóstolo. Mas no final do capítulo 9, depois de falar isso, Paulo quer dar uma referência àqueles crentes, aqueles irmãos a quem ele está escrevendo. E aí ele se coloca como exemplo. Você vai ver que os últimos versículos do capítulo 9 é Paulo dizendo assim: olha, irmãos, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo se propõe como exemplo. Mas Paulo ele é muito completo em toda a sua abordagem, em todo o seu tratar com quem ele interagia. Então Paulo fala assim, quer saber, eu não vou só me dar como exemplo. Eu vou dar exemplo, eu vou dar referência também do que eles conhecem e sabem. E aí Paulo vai olhar para o Antigo Testamento. A gente sempre deve se lembrar que o Antigo Testamento era a Bíblia que o pessoal do Novo Testamento lia. Eles não tinham ali o Novo Testamento, eles não tinham os evangelhos naquela conjuntura, naquele momento. Eles olhavam para o Antigo Testamento, que eram as escrituras deles daquela época. E Paulo vai falar assim, além do meu exemplo, eu também vou colocar algum exemplo aqui dos nossos antepassados. E é nesse contexto que Paulo ele vai vir e vai falar esse trecho aqui que nós lemos, tá? E aí Paulo vai dizer assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E aí Paulo ele vai fazer essa fala dele, essa escrita dele, em algumas ênfases aqui, tá? Mas o destaque que eu chamo para essa manhã, olha, depois que Paulo, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai falar sobre benefícios que o povo do Antigo Testamento, né, a referência que ele está chamando, viveram. Olha, eles comeram maná, eles beberam da água que era Cristo, representava, apontava, não é? A rocha eterna. Eles caminharam debaixo da nuvem, eles foram guardados por Deus. Então Paulo vai dizer, olha quantos benefícios esse povo lá, o povo de Moisés, o povo do deserto experimentou. Mas depois ele vai falar assim, mas esse povo pisou na bola também. Aí depois ele vai destrinchar. E essas partes nós vamos cobrir nos próximos dias. Mas aí, lá no versículo 11, Paulo diz assim, essas coisas, tanto os benefícios quanto esses problemas desses homens aqui, não é? Elas aconteceram, não é? E elas estão aqui para a gente como exemplos, elas foram escritas como advertência para nós. Paulo está dizendo assim, olha, o que aconteceu no passado com o povo, com a nação de Israel, está escrito como advertência para nós, para mim, Paulo, para vocês que estão aí em Corinto. O que eles experimentaram no composto de tudo, sendo beneficiados, e os erros, as falhas deles também, estão registradas para nos advertir, para nos deixar em alerta, não é? A nós que estamos sobre quem tem chegado o fim dos tempos. É o primeiro século e Paulo está dizendo assim, a nós, sobre nós, quanto a nós, está chegando o fim dos tempos. Aí talvez você me diga assim, pastor, mas o fim dos tempos no primeiro século e só passaram cerca de 2000 anos e nós estamos aqui? Como é que funciona isso aí? A gente vai ver nesse mês e em outras oportunidades você deve vir para aproveitar e aprender. Mas o fato é, conforme aquilo que a Bíblia nos apresenta, sim, esse tempo chamado do fim, escatologia, o fim dos tempos, se aplica ao tempo de Paulo, ao qual ele escreve aqueles crentes, como se aplica para nós também. Então o que Paulo escreveu era uma advertência olhando para o Antigo Testamento para os coríntios, para o povo de Corinto, mas também o é para nós nesses dias também. Da mesma forma o é. Não é assim para a gente só ler hoje e dizer assim, olha que bonito o que Paulo disse aos coríntios. Não, advertiu a eles e nos adverte também. E aqui a primeira ênfase, que é o nosso devocional dessa manhã que eu chamo, é o seguinte, a fala de Paulo é assim, olha,
Gente, prestem atenção aos exemplos do passado. Porque no passado, os nossos antepassados, teve muita gente, povo de Deus, que foi muito privilegiada e abençoada. Eles foram maná do céu, a água da rocha que figura Cristo, que aponta para Cristo. Uma nuvem cuidava deles, toda a provisão e cuidado de Deus. Olha quantas bênçãos. Mas no meio de tanta bênção tinha tanta gente que andou errada, que pisou na bola, e Deus se desagradou deles. E Deus não apreciou os seus caminhos, não é? Deus não se agradou da maioria deles. Olha que pesado isso, irmãos. Da maioria. Joga o Pareto aqui, 80% deles não agradaram a Deus, não é? Por isso, eles não alcançaram a promessa daquele tempo que era para eles. Eles não alcançaram, não é? Eles ficaram espalhados no deserto, o texto diz para a gente. Então, sobre nós que somos advertidos nessa manhã e sobre os quais também vêm os tempos do fim, que também nos é chegado o fim dos tempos, nós precisamos entender esse tipo de alerta para nós também. Porque talvez alguém do tempo e da nação de Israel poderia pensar assim, eu faço parte da nação de Israel, eu não estou fora do arraial de Israel, então eu estou bem na foto. Eu estou aqui contemplado pelas bênçãos de Deus. Deus é por mim, Deus é comigo, Deus me abençoa, eu tenho parte nesse povo, eu estou legal. Só que não. Nos próximos dias a gente vai ver coisas que eles fizeram que os desabilitaram perante o Senhor. E nós, igualmente, podemos correr num risco semelhante. Quantas vezes você já parou e já pôde ver pessoas que ao longo da sua vida você conheceu, esteve no convívio com o povo de Deus, experimentou bênçãos de Deus, conheceu graça de Deus, benefícios de Deus, mas hoje não está mais. Não é verdade? Todas as vezes que a gente se lembra disso, fala sério, meu irmão, a gente se lembra com pesar disso, não é verdade? Isso destaca a importância de algo na Bíblia chamado perseverança. Ou numa palavra mais atual dos nossos dias, persistência. A gente tem que continuar firme. A gente precisa ficar esperto. A gente precisa ficar em alerta. A gente vai falar disso o mês inteiro. Sobre diversas formas, ângulos e olhares. Mas assim, precisamos andar, não simplesmente estar no rol visível daquilo que representa a realidade onde Deus está agindo e movimentando. Mas nós temos um padrão elevado para viver e para seguir. Porque o nosso compromisso de agradar a Deus não significa acordar de manhã cedo no domingo e sentar numa cadeira verde aqui em meio aos demais que aqui estão. Mas o nosso compromisso é ser o povo de fato obediente ao Senhor, povo que olha para as Escrituras e a abraça para vivê-la em todas as suas medidas, porque nos é chegado o fim dos tempos. Pense nessas coisas, pense na sua medida de persistência e dedicação ao longo do caminho, e a gente segue refletindo nesse texto nos próximos domingos. Amém? Amém. Deus nos abençoe com a sua palavra mais e mais.